Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje, oportunidade em que daremos início a uma série de apresentações sobre o tema carboidratos, importantes biomoléculas que fazem parte do metabolismo celular, principalmente como fornecedores de energia. No vídeo de hoje, estaremos comentando com vocês o que são carboidratos, quais são suas funções biológicas e como podemos classificá-los. Espero que aproveitem bastante. Carboidratos, então, nós podemos conceituar como sendo compostos do tipo polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. O que é isso? São, então, como eu disse, biomoléculas que têm na sua composição muitas hidroxilas, é lógico que depende do tamanho da molécula, e um grupo aldeído ou um grupo cetona. Ou ainda biomoléculas, que por hidrólise vão dar uma biomolécula do tipo polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Então, olha lá, o aldeído, vejam bem, polihidroxi tem muitas hidroxilas, olha lá, marcando cada uma delas. Portanto, é um polihidroxialdeído. E se é um polihidroxialdeído, é um carboidrato. Muito bem, vamos ver um outro exemplo. Olha lá, muito parecido. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. Agora, qual é a diferença com aquela biomolécula do slide anterior? Olha, no slide anterior, esse primeiro carbono, lembra-se, tinha uma C dupla OH, não é isso? É a função aldeído. Então, nesse caso aqui, CH2OH é um álcool. Mas vejam agora o carbono 2. A dupla O está no carbono 2. Só que como essa dupla O não tem o hidrogênio, ela é uma função cetona. Então, aqui, nessa biomolécula, eu tenho o quê? Um polihidroxicetona. Olha lá. Muitas hidroxilas. Olha lá, muitas. E o grupamento cetona. Portanto, essa biomolécula é um polihidroxicetona, ou é uma polihidroxicetona. Portanto, é um carboidrato. Esses carboidratos também recebem algumas outras denominações. Por exemplo, hidratos de carbono. Por quê? Porque se vocês observarem a fórmula geral, a fórmula molecular de um carboidrato, ela pode ser escrita como CH2O N vezes. Então, uma molécula de água ligada várias vezes para formar um carboidrato. E, na verdade, não é bem assim. Mas como foi um nome dado lá há muitos anos atrás, continua sendo chamado como hidrato de carbono. Glicídios, outro nome com que os carboidratos são denominados. Açúcares, esse outro nome também é errado. Por quê? Porque nós vamos ver que muitos açúcares, glicose, sacarose, têm sabor adocicado. Daí a denominação açúcar. Mas nós vamos ver, por exemplo, que a celulose, que é um carboidrato, não tem sabor adocicado. O amido
não tem sabor adocicado. Você já deve ter colocado amido, né? Farinha de trigo na boca, não tem sabor nenhum. Né? Então, também é uma denominação que ainda é usada, mas também não é 100% correta. Glícides, outro nome com que os carboidratos são denominados. Mas o melhor mesmo é chamá-los de carboidratos. Função biológica. Ora, se nós estamos preocupados, né, em estudar carboidratos, é porque ele deve ter alguma importância no funcionamento de uma célula e, né, por extensão, ao funcionamento de um organismo, seja um animal, seja um vegetal, seja uma bactéria, um fungo. Né? E a primeira função biológica dos carboidratos, fontes de energia. Né? Então, são compostos que têm muita energia nas suas ligações químicas, como é o caso do amido, como é o caso da sacarose. Né? E a célula consegue usá-las no momento de necessidade de energia. Né? Então, olha lá, os carboidratos são biomoléculas ricas em energia que a célula consegue usá-la de uma forma prontamente disponível. Tudo começa lá na fotossíntese. O que uma planta faz? Ela pega a energia solar, então é uma energia luminosa, pega o gás carbônico, pega a água, né? E através do processo da fotossíntese transforma isso em glicose, que é o primeiro carboidrato formado. Essa planta depois transforma essa glicose em uma forma de armazenamento que é o amido. Né? Então, o carboidrato de reserva dos vegetais é o amido. Né? Então, vocês têm lá uma batatinha. O que é uma batatinha? Né? É uma reserva de amido. O que é uma mandioca? É uma reserva de amido. Já os animais, né? Eles também conseguem armazenar carboidratos na forma de glicogênio. Né? Então, os animais, né, pegam o excesso de glicose, transformam esse excesso de glicose em glicogênio. Esse glicogênio é armazenado no fígado, é armazenado no músculo e é usado naquele momento que o animal necessita de uma fonte de energia. Outra função exercida pelos carboidratos é a função estrutural, né? Dar suporte a uma célula, né, para que ela tenha uma certa estabilidade física. Né? Uma planta tem que crescer. Né? Como é que uma planta aí com 30 metros de altura consegue se manter? Porque ela tem ou tem determinadas moléculas que funcionam como moléculas estruturais. E os carboidratos são uma delas. Né? Então, os carboidratos apresentam função estrutural, tanto em animais como em vegetais. Né? No caso dos vegetais, o carboidrato com função estrutural é a celulose. Já em animais, quitina. Né? Então, aquela carapaça que vocês têm lá na asa do besouro, né, é um carboidrato denominado quitina. Mas nós vamos ver que há outros, né, outros tipos de carboidratos que têm função estrutural, tanto em vegetal como em animal. Então, essas são as duas funções, né, exercidas pelos carboidratos. Né? Função de armazenamento de energia e função estrutural. Os carboidratos podem ser classificados em dois grandes grupos: o grupo dos heteroglicídios e o grupo dos hologlicídios. O grupo dos hologlicídios, por sua vez, pode ser subdividido em monossacarídeos, oligosacarídeos
E os polissacarídeos, por sua vez, podem ser subdivididos em homo. Muito bem. O que seriam heteroglicídios? Olha lá, são os carboidratos que, por hidrólise, fornecem, além de moléculas de carboidratos, moléculas de outros tipos de substâncias, evidentemente, que não são carboidratos. Vejam como exemplo a quitina. Por hidrólise, a quitina fornece glicose, que é o carboidrato, ácido acético e amina. Portanto, a quitina é classificada como um heteroglicídio. Muito bem. E os oligocídios? Os oligocídios, por sua vez, são aqueles carboidratos que, por hidrólise, fornecem apenas moléculas de carboidratos. Ou são biomoléculas que não são passíveis de serem hidrolizadas. Vejam como exemplos a glicose, que é um monossacarídeo, portanto não pode ser hidrolisada. A maltose, que é um disacarídeo, pode ser hidrolisada e vai dar unidades de glicose. A celulose é um polissacarídeo e por hidrólise vai fornecer moléculas de glicose. O que são os monossacarídeos? Monossacarídeos são aqueles carboidratos que não são passíveis de serem hidrolizados. Olha, exemplos: glicose, manose, frutose. Já os oligosacarídeos são aqueles carboidratos que, por hidrólise, liberam até 20 moléculas de monossacarídeos. Esse número 20 pode ser um pouco variado em função do tipo de literatura consultada. Exemplos: sacarose fornece por hidrólise 2 carboidratos. Lactose, também por hidrólise, fornece 2 carboidratos. Idem com maltose. Portanto, sacarose, lactose, maltose são classificados como oligosacarídeos. E os polissacarídeos? Os polissacarídeos são aqueles carboidratos que, por hidrólise, liberam mais de 20 unidades de monossacarídeos. Olha os exemplos: amido, celulose, quitina. Os homopolissacarídeos são aqueles carboidratos que, por hidrólise, fornecem o mesmo tipo de monossacarídeo. Olha o exemplo: amido, por hidrólise, fornece molécula de glicose. Idem com a celulose, idem com o glicogênio. Portanto, amido, celulose, glicogênio são classificados como homopolissacarídeos. E os heteropolissacarídeos? São aqueles carboidratos que, por hidrólise, fornecem mais de um tipo de monossacarídeo. Vejam como exemplo o peptidoglicano. É um carboidrato que, por hidrólise, fornece ácido murânico, que é um tipo de carboidrato, e N-acetilglicosamina, que é um outro tipo de carboidrato. Portanto, peptidoglicano trata-se de um heteropolissacarídeo. Vamos ver alguns exemplos de monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos em suas respectivas fórmulas. Aí está a fórmula da D+glicose. Como se pode observar, não pode ser hidrolisado, de tal maneira que é classificado como monossacarídeo. Aí está a fórmula da D-frutose. Também não pode ser hidrolisada, portanto, é outro tipo de monossacarídeo.
Olha a D+-galactose. Também não pode ser hidrolisada, de tal maneira que é classificado como monossacarídeo. Mais alguns exemplos. Olha aí, D+-manose. A mesma aparência também não pode ser hidrolisada. Também, então, é classificada como monossacarídeo. Olha aí uma pentose, um carboidrato com 5 átomos de carbono, que é a D-ribose, que também não pode ser hidrolisada, de tal forma que é classificada como monossacarídeo. Vamos ver exemplos de oligosacarídeos, que são aqueles carboidratos que podem ser hidrolisados e vão fornecer de 2 a 20 moléculas de monossacarídeo. Aí está a fórmula da maltose. Veja que são 2 moléculas de glicose, aqui em sua fórmula cíclica, segundo Hayward, ligada por um oxigênio, por uma ponte de oxigênio, que é uma ligação glicosídica. Essa maltose pode ser hidrolisada, liberando 2 moléculas de glicose. Portanto, trata-se de um oligosacarídeo. Olha aí a fórmula da sacarose. Como se pode observar, nós temos aqui a molécula de glicose, temos aqui a molécula de frutose e a sacarose pode ser hidrolisada, liberando glicose, liberando frutose. Portanto, trata-se de um oligosacarídeo. Vamos ver alguns exemplos de homopolissacarídeos. Aqueles carboidratos que podem ser hidrolisados e que vão liberar N moléculas iguais. Olha aí a fórmula da celulose. Como podemos observar, são N moléculas de glicose ligadas entre si por essa ligação chamada ligação glicosídica, que nós veremos em um dos próximos slides. Essa celulose pode ser hidrolisada e vai ser transformada em N moléculas de glicose. Portanto, trata-se de um homopolissacarídeo. Olha aí a fórmula da quitina. Como podemos observar, a quitina é formada por N estruturas iguais, N moléculas de N-acetilglicosamina. Ao ser hidrolisado, a quitina vai liberar, então, N moléculas iguais desse monossacarídeo, que é a N-acetilglicosamina. Portanto, quitina é um homosacarídeo. Lembrando que pode ser classificada como heteropolissacarídeo, uma vez que uma hidrólise total vai liberar, além de moléculas de glicose, moléculas de amina e moléculas de um ácido, no caso, o ácido acético. Vejamos então alguns exemplos de heteropolissacarídeos. Aqueles polissacarídeos que, ao serem hidrolisados, vão formar moléculas diferentes. Olha aí o caso do peptidoglicano. Ele é um polissacarídeo, um heteropolissacarídeo, constituído por, olha aí, unidades de N-acetilglicosamina e por unidades de ácido murâmico. Então, trata-se de um heteropolissacarídeo. Por quê?
porque ao ser hidrolisado vai liberar moléculas diferentes, unidades diferentes. No caso, N-acetilglicosamina e ácido murânico. Aqui finalizamos este vídeo sobre carboidratos. Se gostaram ou se esse vídeo foi útil para você, deixem lá no YouTube o seu sinal de positivo ou o seu comentário. Obrigado e até um próximo vídeo sobre carboidratos.